Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos aula com o doutor Eduardo, que é sexologista. A aula será sobre a abordagem das queixas sexuais no consultório ginecológico. Quando quiser começar, professor. Já começo. Laís, obrigado pelo convite, obrigado a todas e todos que estão aqui nos assistindo, e tenho certeza que também aqueles que não puderam estar presentes. Já me deixo à disposição, né, para que a gente possa conversar posteriormente. A gente vai se encontrar nos ambulatórios, né, da faculdade, e eu fico muito feliz por ter reiniciado agora o ambulatório de sexologia lá da Faculdade de Medicina HC, e dessa forma a gente conseguir trabalhar esse assunto tão importante. Fico realmente honrado pelo convite, né? Principalmente porque a gente tem na residência a doutora Rogéria, né? Também sexóloga e com vasto conhecimento, poderia estar aí nos suprindo dessas informações, mas eu fico muito feliz sempre pela lembrança do nome. A gente também tem ali no ambulatório da faculdade a doutora Fabienne, então a gente tem montado uma equipe muito bacana na construção dessa atividade. Bom, vamos começar então a falar sobre a abordagem da sexualidade, das queixas, das disfunções, das queixas clínicas sexuais que aparecem no nosso consultório. É uma aula muito grande, né? Então, assim, eu tive que fazer uma condensação aqui nos pontos que nos dão base para realmente atender essas pacientes, e por isso, talvez, quem sabe, haver necessidade, eu volto para destrinchar um ou outro tema que for de mais interesse de vocês, tá? Qual que é a importância de estudar, então, as disfunções sexuais, né, as queixas sexuais? Vamos falar sobre a prevalência. Falar de prevalência de disfunção sexual é muito complicado. Primeiro porque a gente não tem uma metodologia que seja homogeneizada, né? Ou seja, uniformizada para realmente catalogar, para discriminar aqui essa prevalência e incidência das diversas disfunções sexuais. São vários estudos em diversas regiões do mundo, com públicos diferentes, com contextos diferentes, caracterizações de problemas diferentes. A gente vai ver que nós temos pelo menos 3 grandes critérios classificatórios aqui das disfunções sexuais, e a depender do critério que eu uso, eu vou ter uma classificação, uma definição do que é determinada disfunção. Por exemplo, quando a gente fala de desejo sexual hipoativo, para o DSM, né, ou seja, para o Manual da Associação de Psiquiatria Americana, desejo sexual hipoativo nem existe mais. Existe uma outra classificação, que é o transtorno de excitação e desejo, né? Então, isto acaba trazendo uma dificuldade para que a gente realmente entenda a incidência e prevalência desses problemas. Um outro problema que existe para a gente é que os dados que nós temos da população brasileira são dados muito antigos, né? São dados de 2003, ainda do panorama brasileiro das disfunções, né? Feito pela professora Carmita. Ao longo do tempo, a gente viu outros dados sendo apresentados, mas sempre com um número muito pequeno, nada como uma representação realmente estatística demográfica, né, do ponto de vista maior. Aí a gente vai ver estatísticas, sim, por exemplo, que a anorgasmia ele vai estar presente entre 7 a 70%. Então, os dados eles são uns dados aí muito amplos, muito abertos. E outra questão que a gente vem também percebendo é que muitas das disfunções sexuais, elas estão ali, elas existem. No caso, as disfunções sexuais femininas existem, mas algumas delas, elas são disfunções sexuais secundárias a transtornos masculinos, principalmente a disfunção erétil, o transtorno de ereção, e também a ejaculação prematura, que são as duas principais disfunções masculinas. Então, também reconhecer
a existência das disfunções masculinas diante de um tratamento de uma disfunção feminina é muito importante para o desenrolar aqui do nosso estudo. Bom, como que eu vou fazer isso? Primeiro, muito simples, né? A gente brinca, hoje estava lá no ambulatório e a gente estava discutindo os casos e tem uma questão muito importante que é dar abertura para as nossas pacientes. Hoje as pacientes, elas já, dentro de um ambulatório de sexologia é mais fácil, ela já sabe por que ela está indo. Mas quando você está no seu consultório, né, numa clínica, em que você está fazendo ginecologia geral, ou você está fazendo mesmo uma ginecologia específica ali, né, especializada, uma onco, por exemplo, esta paciente talvez não esteja ali tranquila, talvez ela não esteja confortável para dizer que ela está com algum problema sexual, para dizer que ela está com a vagina ressecada, para dizer que ela está com uma anorgasmia, né, uma dificuldade para ter uma lubrificação, talvez ela não queira te dizer. Então é preciso que você diga isso para ela, que você pergunte ativamente para ela o que está acontecendo no campo sexual na sua vida, né? Você está tendo dor durante as relações sexuais? Você está tendo desejo sexual? Está tendo lubrificação? Você está tendo orgasmo? Se sente satisfeita? São perguntas que você tem que fazer de uma forma muito natural durante a sua entrevista, para que a paciente se sinta confortável, em momento algum se sinta constrangida ou tendo a sensação que está sendo colocada contra a parede, nada disso. E aí, ela, se não quiser falar neste momento, fala num outro momento, fala num futuro próximo, justamente para que ela se tranquilize, assim, se sinta muito mais apta a se abrir com você. Tá? É uma consulta demorada, a gente já sabe isso, né? Uma consulta sexológica estrita, é uma consulta de 40 minutos, 1 hora. Claro que a gente pode solicitar aí novas consultas para essa paciente, mas no ambulatório ali de ginecologia clínica, de ginecologia geral, no consultório geral de vocês, em breve, você vai ter ali algumas perguntas básicas para fazer para essa paciente, para que você já possa, ir fechando o campo e conseguir ajudá-la. Como eu disse, vai depender de quem vai observar essa paciente, né? Então, um ginecologista generalista, ele consegue resolver em torno de 85% das queixas sexuais. Os outros 15% vão ficar com os especialistas, com os sexólogos, né? Para quem vocês podem referenciar, né? Então, havendo uma dificuldade ou não havendo, por exemplo, uma identificação com o problema, uma vez que vocês façam o acolhimento, ok, diga, olha, não consigo te ajudar, mas eu vou encaminhar para um colega que sabe. Tá? E neste encaminhamento, é muito importante que a gente identifique o porquê que eu preciso ajudar essa paciente. Né? A gente sabe que as queixas sexuais comprometem ativamente a qualidade de vida. Toda vez que você tem uma queixa sexual e que você trata essa queixa, a qualidade de vida dessa paciente aumenta. Tá? Então, isso é fundamental para que a gente elimine qualquer tipo de angústia e de estresse dessa paciente, ou mesmo uma condição que vai se deteriorando e levando a uma perda de autoestima. E assim ela se frustra constantemente, passa a ter menos desejo, ou simplesmente ausência total dele, passa a não mais conseguir ter orgasmo, passa a não mais se enxergar como alguém que consegue ter um erotismo próprio. Tá? Então, é extremamente importante que a gente vá lá e entenda o que está acontecendo com ela e abra bem os ouvidos para ouvir, para escutar. Tá? Uma questão também que a gente precisa entender quando essas pacientes nos chegam é sobre a inadequação sexual. E o que quer dizer inadequação sexual? Como eu disse lá no início, essa paciente, ela pode chegar para vocês referindo um problema sexual.
ao mesmo tempo, eu preciso fazer uma pergunta simples. Você acha que o seu parceiro, que a sua parceira, você acha que a sua parceria tem algum problema sexual ou só você? Porque é muito importante que a gente identifique se este casal possui uma inadequação. Um quer mais relação sexual do que o outro, ou ela tem, por exemplo, um vaginismo e ele tem uma disfunção erétil, eles não conseguem ter relações sexuais. Então, observar as possibilidades de existência de inadequações entre as parcerias é fundamental para que a gente vá direto ao ponto, para que a gente chegue para ela e diga, tá, tudo bem, qual é o seu objetivo aqui no nosso tratamento? E qual é a expectativa que você tem em relação a ele? Porque é fundamental que essas metas e expectativas sejam definidas por quem te procura e não por você. A gente vê lá no ambulatório, e muitos de vocês vão ter a oportunidade de pacientes dizendo assim, não consigo me tocar. Se a base do tratamento, como a gente vai ver daqui a pouco, a base do tratamento da anorgasmia é autoerotismo, é masturbação dirigida, se ela vira para você e diz, não consigo me tocar, acabou? A gente não vai conseguir mais ajudá-la? Então, ela tem uma meta, ela tem um objetivo de melhorar e ela tem uma expectativa em relação ao tratamento. Mas no caminho vai precisar ser compartilhado com ela somente até o ponto em que ela consegue assumir para si. E com o tempo ela vai evoluindo. Eu não posso, na primeira consulta, dizer, pronto, é assim. Se você não conseguir, não tem jeito. Né? A gente consegue ir aos poucos destravando todos os problemas que essa paciente desenvolveu ao longo da sua vida e que impede ela de ter determinado, né, ou que fez com que ela tivesse determinado transtorno sexual. Bom, vamos lá. Para que a gente entenda, então, para que a gente possa ajudar essa paciente, é fundamental que a gente nos entenda. E o primeiro conceito, né, o primeiro princípio do profissional que vai ajudar alguém com um transtorno sexual ou que vai abordar a sexualidade de uma pessoa é primeiro trabalhar a própria sexualidade. Isso significa que eu preciso ter todo um conceito pré-determinado sobre quem sou eu? Não, absolutamente não, e provavelmente a gente nunca vai conseguir. Mas eu preciso fazer com que eu entenda quais são os meus limites, importante, quais são os meus limites, porque eu não posso jogar os meus limites para as pacientes, né? Então, eu tenho os meus limites, mas a paciente tem toda uma amplitude ali de possibilidades que eu não posso limitar, baseado nos meus conceitos morais e éticos. Além disso, eu preciso conhecer a resposta sexual humana, né? Acho que todos vocês em algum momento já viram uma apresentação, já viram ou já leram em algum lugar resposta sexual humana, que é fundamental porque é nela que eu vou direcionar o meu tratamento. Quando a paciente está me contando, eu estou ali identificando os pontos em que essa paciente tem uma queda dos domínios. Então, ok, ela tem um problema no desejo, ou não, ela tem um problema aqui de orgasmo. Então, eu tenho que identificar a resposta sexual para que a gente entenda onde é o problema dela. Claro, possuir profundo respeito ético em relação à sexualidade do outro, como eu falei, não simplesmente jogar aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito nela, né? Nós estamos fazendo um trabalho técnico, um trabalho extremamente profissional, que não envolve absolutamente nada minhas questões morais aqui, tá? Minhas questões morais ficam comigo. E também conhecer os recursos atuais da propedêutica e terapêutica sexual, considerando aquilo que esteja baseado em evidência científica,
para que eu consiga diminuir as interferências iatrogênicas, né, nessa paciente. Então, eu só vou fazer aquilo que estejam baseados em estudos científicos já bem embasados, né? Não vou tirar nada da minha cabeça, eu não vou fazer nada de experimentações aqui com a nossa paciente. Gente, e acontece muito, a gente sabe, né? Muitas experimentações, e tudo bem, assim, quando a gente senta e conversa sobre elas, mas passar para paciente requer muita responsabilidade. Muitos de vocês já viram. Eu vou passar rapidamente aqui sobre a resposta sexual humana, tá? E depois eu sugiro que vocês iniciem o estudo da resposta sexual humana pelo capítulo de função sexual do Tratado de Ginecologia da Febrasgo. Esse capítulo, ele é um capítulo que está muito bom, né? Então, eu quero começar. Por onde eu começo? Começa pelo capítulo do Tratado de Ginecologia da Febrasgo sobre função sexual. Eu acho que vocês vão começar bem, porque é um capítulo bem interessante. Tá? Então, rapidamente aqui, vamos falar sobre a resposta sexual e a gente vai começar já com Masters e Johnson, com o seu estudo, com a sua primeira publicação, Resposta Sexual Humana, em que Masters e Johnson fizeram aqui algumas observações em seres humanos, de como os seres humanos respondiam sexualmente. E essa resposta sexual, o que Masters e Johnson queria buscar é como o corpo responde fisicamente, né? Quando os dois começam a transar. Foram estudos relacionados, né? Feitos em heterossexuais, em pessoas cis heterossexuais, então tem que ficar isso muito claro. Todo mundo pergunta assim, tá, mas como acontece na população de homens cis gays, ou na população de mulheres cis lésbicas, ou como a resposta sexual se dá com pessoas trans? A gente não sabe, a gente não tem um estudo de fato voltado para essa população. A gente sabe que determinados grupos têm mais ou menos desejo, mais ou menos orgasmo, se excitam mais ou menos. Então, mas a resposta sexual humana, como nós conhecemos atualmente, ela é uma resposta voltada para a população cis heterossexual. Isso é muito importante que a gente crie aqui esse recorte, porque pode ser que funcione com outras pessoas também, com os outros grupos, mas eles não foram estudados para dar para a gente essa resposta, tá bom? Muito importante. E é até provável que alguns grupos repliquem a resposta, como eu vou apresentar agora para vocês. Então, durante os seus experimentos, Masters e Johnson concluíram que o ser humano ele inicia a sua resposta com um período de excitação, então a pessoa fica excitada, chega num platô, e aí, desse platô, ela tem um pico orgásmico. Após esse pico orgásmico, ela entra num período de refratariedade, e esse período de refratariedade vai durar tanto quanto for o início do próximo estímulo sexual. Havendo um novo estímulo sexual, nova excitação, novo orgasmo e assim por diante. Aqui nós estamos falando da resposta masculina, e tanto a resposta masculina quanto a resposta feminina, para que a gente comece um novo estímulo, a gente vai precisar ter, neste sentido, esse novo estímulo ele vai ser dependente, claro, da vontade da pessoa, do uso de medicamentos, vai ser dependente também de morbidades e também da idade dela. Quanto maior a idade, quanto maior o número quanto maior o uso de medicamentos, quanto maior o número de morbidades, isso vai fazer com que ela prolongue mais o período de refratariedade. Já no modelo feminino, Masters e Johnson, eles observaram 3 respostas sexuais distintas. Uma resposta muito semelhante à resposta masculina, que ela está em amarelo, é a letra C, tá? Então, você tem excitação, vai entrar num platô,
depois tem o orgasmo e a resolução, e aí novo estímulo gera nova excitação, novo orgasmo, nova resolução, numa sequência bem linear. Mas o casal também observou que agora estou na letra B, estas mulheres poderiam também ter uma excitação, um platô e um estímulo sexual muito prazeroso, muito satisfatório, mas que não era entendido como orgasmo. E, por fim, a letra A, essa mulher poderia ter uma excitação, um platô e um pico orgásmico, depois um novo pico orgásmico. Ou seja, ela podia ser uma mulher multiorgásmica, tá? Então, neste sentido, o casal pesquisadores observou aqui 3 respostas. Mas observou também que mesmo existindo essas 3 respostas, elas não são fixas, não existe nada que distribua uma resposta para cada mulher. Ela pode ter, ora, uma resposta com orgasmo único, ora, uma resposta com orgasmos múltiplos, ora, uma resposta com apenas uma satisfação sexual. Então, não há um gen, não há uma produção de hormônio, não existe absolutamente nada intrínseco a essa mulher que vá delimitar ali a resposta dela, tá bom? E aí, hoje em dia, há um questionamento sobre esta resposta, letra B, ou seja, essa mulher que não chegou ao orgasmo. E da onde vem esses questionamentos? Se veio para os estudos mais atuais, principalmente estudos que mostram que há uma completa ignorância do corpo feminino, né, do corpo dessa mulher, fazendo com que nem elas possuem um autoconhecimento e nem eles conseguem estimulá-las de forma a conseguir obter um orgasmo. Então, não é um problema de apenas ter ou não orgasmo. É um problema que essas mulheres têm capacidade para ter orgasmo, mas elas não estão chegando por algum motivo. Então, existem esses questionamentos atuais em que, a princípio, todas as mulheres deveriam chegar ao orgasmo, ou, pelo menos, a grande maioria das mulheres deveriam chegar ao orgasmo, tal como a grande maioria dos homens também chegam ao orgasmo. Mas vamos continuar um pouquinho aqui na resposta sexual, porque a psiquiatra Helen Singer Kaplan, né, ela lá na década de 1980, ela trouxe para a gente, 1970 para 1980, ela trouxe para a gente um novo modelo de terapia. E ela aqui, a partir desses estudos, mostrou que as disfunções sexuais poderiam ser muito bem tratadas por uma terapia cognitiva comportamental e de objetivo focal. Ou seja, eu não precisava investigar toda a história da paciente. Eu posso simplesmente ouvir: ah, você está com dificuldade de orgasmo. Então tá, vou tratar essa dificuldade que você está tendo. Ah, mas e se a dificuldade de orgasmo dela for proveniente de um abuso sexual que ela teve na infância e ela está replicando isso? Calma. Mesmo que a gente tenha este abuso na infância, eu consigo desassociar esses 2 eventos, falta de orgasmo e abuso sexual, tratar a falta de orgasmo e depois propor uma psicoterapia mais abrangente para ela, para resolver essa questão, caso ainda seja uma questão. Então, isto era proposto para o Kaplan justamente para transmitir uma rapidez nessa terapia que era algo demandado pelo paciente, ou seja, uma resposta rápida, tá? E também a introdução de um conceito muito importante, que é o conceito do querer. Se vocês perceberam, no gráfico que Masters e Johnson definiram para a gente, toda pessoa está pronta para ter uma relação sexual. Ou seja, para ter relação sexual, bastaria ter excitação. E, na verdade, Kaplan voltou um pouquinho. Kaplan virou e falou assim: opa, eu preciso que essa pessoa tenha desejo. E esse desejo não é simplesmente um querer
como Spinoza queria. Não era simplesmente um desejo freudiano. Esse desejo é um desejo baseado em componentes neuroendócrinos. Então, quando ele surge, o meu cérebro produz neurotransmissores para que eu crie um sentimento de recompensa. O que eu estou buscando aqui? Tá? Então, prestem bastante atenção nesta sequência que eu vou colocar para vocês aqui. Quando o meu cérebro deseja ter este prazer, e este prazer específico voltado, né, um prazer específico obtido através do sexo, ele descarrega grande quantidade de dopamina nas suas sinápticas. Então, as fendas ficam sobrecarregadas de dopamina e vão criando esse desejo aqui. E é um desejo já encontrado sexualmente, tá? Então, ou seja, ela sabe o que quer, o cérebro já se programa para isso. Esse cérebro quer ter relações sexuais. Então, abre-se esta necessidade. E esta necessidade, ela vai ser reforçada pela descarga de melanocortinas também. Ou seja, quando eu começo quando eu expresso esse desejo e parto para ter relações sexuais, eu descarrego também melanocortina para potencializar esses neurotransmissores, o neurotransmissor dopamina. E aí, isso vai fazendo com que esta pessoa desencadeie o incentivo sexual, comece a buscar as relações sexuais, ou pelo menos se permita a ter o estímulo sexual, ser estimulada. Paralelo a isso, eu tenho aqui toda uma influência esteroidal. E aí eu quero que vocês guardem muito o que eu vou colocar neste slide. Esse slide é muito fundamental para a gente entender a terapêutica. Porque quando a gente fala de esteroide sexual, a gente fica pensando em estrogênio e testosterona como sendo hormônios que darão, de fato, o desejo. Não é verdade. Tanto estrogênio quanto testosterona, né, tanto os estrogênios quanto os androgênios, eles vão modular os neurotransmissores específicos para o desejo. E esses neurotransmissores, eles vão ser o responsável por fazer com que o desejo seja expresso, né, e que essa paciente consiga responder sexualmente às outras questões. Tá? Essa expressão do desejo sexual, ele se baseia tanto do ponto de vista do nível central, quanto do ponto de vista periférico, e aqui eu vou chamar periférico de órgão genital, tá? Então, a testosterona e o estrogênio, eles vão atuar em nível central e também em órgão genital, bem específico aqui, fazendo com que haja na genitália um fortalecimento dessa musculatura, uma melhora do trofismo vaginal, né? Além de uma ação direta na vulva e também nos corpos cavernosos clitoridianos. Fundamental para que a gente crie a ideia, né, de excitação do clitóris. Bom, vai mais além, né? E aí, dentro desse processo, uma vez que já há a permissão ou para que haja o estímulo sexual, o incentivo sexual, ou que já haja a ideia de correr atrás da relação sexual, o cérebro começa a descarregar norepinefrina nas suas fendas sinápticas, que vai fazer justamente o controle do mecanismo excitatório. E esse controle desse mecanismo é o responsável para fazer com que tanto a vagina se torne lubrificada, né, pelaquela vasocongestão que ocorre ali na sua mucosa, modulado novamente, lembro, pelo estrogênio, e esse exudato transbordado gere, né, essa lubrificação, ou ali no mesmo, né, fazendo um paralelo ao pênis, que vai fazer essa ereção peniana, como também essa ereção do clitóris, né, ou seja,
uma quantidade de sangue entrando nos corpos cavernosos clitoridianos, fazendo com que ele também fique excitado, para que ele também aumente a sua sensibilidade. Tá? E aqui vem o princípio. Uma vez que em nível central eu tenho o desencadeamento do processo de excitação, eu passo a ter em nível medular uma excitação a ser mantida, né? Vejam aqui no fundo que eu tenho esse momento de excitação e depois eu tenho o platô antes do orgasmo, nessa linha verde que vocês estão vendo aqui, né? Vejam que este momento é um momento em que há uma reação a uma possível perda de desejo e excitação. Então, esse momento é um momento mais voltado em nível medular, justamente para fazer com que esta paciente mantenha-se excitada. E se ela mantiver o foco, pronto, a excitação se mantém de forma constante até o momento em que ela alcança o orgasmo. E o que é o orgasmo? Né? Vejam, enquanto a gente está tendo liberação de dopamina, enquanto a gente está tendo liberação de melanocortina, enquanto a gente está tendo liberação de neurotransmissores como a norepinefrina, o cérebro também está liberando pequenas quantidades de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que vocês já conhecem bem, responsável pela sensação de prazer. E essa sensação de prazer, ela vai se dando ao longo das relações sexuais, tá? A serotonina se liga a vários tipos de receptores distintos, não somente a receptores únicos inibitórios de prazer, mas também a receptores ativadores de prazer. Então, quando você está tendo relação sexual, essa serotonina ela está sendo liberada em pequenas quantidades e ela vai se ligar a receptores que vão estimular cada vez mais o prazer dessa paciente. Isso vai fazendo com que esse estímulo positivo retroalimente a necessidade de se manter nesse ato sexual. E aí chega um ponto em que eu tenho uma alta concentração de serotonina e também tenho uma indicação de que esta paciente chega, enfim, ao seu pico máximo ali. Ela está no suficiente de prazer. E aí, este pico máximo de serotonina faz com que a gente descarregue uma concentração, com um alto nível de ocitocina em nível central. E aí, essa ocitocina lá em cima vai fazer com que essa paciente aumente aqui o fluxo sanguíneo em todas as regiões do corpo, faça com que haja uma deflagração intensa de neurotransmissores pelo sistema límbico. E quais são esses neurotransmissores? Justamente mais serotonina, muito mais serotonina e também endocannabinoides e opioides. Então, depois que eu libero ocitocina no pico, essa ocitocina no pico faz com que haja liberação de mais quantidade de serotonina e também de neurotransmissores que vão fazer um relaxamento dessa paciente. Então, a serotonina, ela é a responsável final para esse relaxamento da paciente, a sensação de que tudo que fez foi proveitoso, tudo que fez foi satisfatório, tudo que foi recompensatório. E aí está aí o motivo pelo qual a dopamina foi deflagrada lá atrás. Ela foi deflagrada porque ela queria iniciar um sistema de recompensa. E qual era a recompensa que ela estava buscando? Justamente esse orgasmo. Tá? Então, uma vez que você não tem esse orgasmo, a dopamina, ela em algum momento vai se queixar e a sua paciente chega para você. Eu nunca tive um orgasmo. Tá? Então, tem alguma coisa ali errada. Bom, todo esse modelo aqui que eu estou mostrando, ele está no livro de
Saúde Sexual, que foi publicado pela Febrasgo em 2022, se não me engano, ou 2019. 2022 ou 2021, estou na dúvida agora. Então tá lá, quero que vocês depois deem uma olhada, né, com todas as correlações que você tem em nível neuroendócrino, mas eu quero mostrar para vocês esse pequeno fluxograma, né, que eu fiz de uma forma bem primitiva aqui, mas só para vocês entenderem as medicações que a gente vai poder usar, porque é extremamente importante, tá? Tanto testosterona, estrogênio, quanto progesterona, ou seja, esses hormônios, esses esteroides sexuais, eles acabam estimulando o desejo em maior ou menor grau, tá? Mas existem também outros hormônios ou neurotransmissores que também estimulam esses domínios sexuais. A dopamina, como a gente bem viu, desejo, a norepinefrina, a excitação, a ocitocina, orgasmo, vasopressina também atua aqui modulando o orgasmo, mas alguns neurotransmissores, eles acabam inibindo essa resposta sexual, e a gente está acostumado a vê-los. Por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Esses medicamentos, quando eles superlotam a concentração de serotonina na fenda sináptica, o que acontece com este paciente? O que acontece com essa paciente? Ela diminui o desejo sexual, porque para este cérebro, todos os receptores de serotonina já vão estar ocupados, então ela já está em uma satisfação plena ali. Ela não precisa mais obter a tal recompensa que a dopamina iria buscar, né? Da mesma forma, quando eu tenho prolactina em excesso, uma hiperprolactinemia, o que vai fazer? Essa hiperprolactinemia bloqueia o quê? Bloqueia a dopamina. Então, se eu bloqueio dopamina, eu não consigo fazer que o desejo seja expressado. Tá? Então, extremamente importante saber, e eu passei bem rapidinho aqui para que a gente entenda depois das nossas medicações onde que eu vou lá e corto o desejo, a excitação, o orgasmo dessa paciente. Nos anos 2000, né, ainda voltando agora para nossa resposta sexual, nos anos 2000, a Rosemary Ribasson, ela foi lá e desenvolveu um novo ciclo de resposta sexual. E engraçado que algumas pessoas indicam que este ciclo seria uma coisa muito nova, mas a verdade não é. Ela simplesmente representou para a gente aqui o que acontece quando casais estão juntos há muito tempo. E quando esses casais estão juntos há muito tempo, esses casais param de ter uma resposta espontânea ao sexo. Eu sempre brinco que no início do relacionamento, todo motivo, todo tempo que as pessoas, né, que o casal tem, é tempo para transar. Mas no meio do relacionamento, todo tempo que esse casal tem é tempo para escolher um restaurante para onde eles vão, é tempo para assistir uma série da Netflix. E o sexo acaba entrando ali em uma outra sequência, assim, não sai do nível de prioridade. E isso acontece na grande maioria dos casais, pode ter um ou outro que vai manter essa vivacidade espontânea do início do relacionamento, mas não é o que na maioria das vezes acontece. Agora, uma vez que esse casal, depois de 2, 5 anos, perdeu a espontaneidade, isso significa que eles não transam mais? Não. Significa que eles vão ter que buscar outros estímulos, como, por exemplo, as recompensas não sexuais, como intimidade emocional, um bem-estar, uma ausência de efeitos negativos no relacionamento, para que haja razões ou motivos para concordar ou provocar o sexo. E aí sim, dispõe-se a pessoa a ser uma pessoa receptiva àqueles estímulos, os estímulos ocorrem, surge uma excitação, que é uma excitação subjetiva, que é uma excitação responsiva a esse estímulo. Ele não é uma excitação espontânea, é responsivo. Eu estava quietinho no canto, alguém foi lá, me estimulou, opa, fiquei excitado.
é isso que acontece, tá? Aí vem uma satisfação em orgasmo e gera, então, o conceito que Basson trouxe para a gente, que é o conceito de desejo e excitação responsivos a partir de uma neutralidade sexual, tá? Com o tempo, se a gente começa a estimular esse casal a ou se permita ser receptivo, né? Quando uma mulher apresenta para a gente um desejo sexual hipoativo, vai lá, se permita a ter esses momentos de intimidade com a sua parceria. Então, com o tempo, o cérebro passa a registrar esses momentos como sendo momentos muito prazerosos. Então, a própria pessoa pode buscar esta relação sexual. Então, é uma forma da gente tratar o desejo aqui, quando ele está ausente ou falho. Pessoal, tá indo tudo bem? Estou falando muito rápido, tá todo mundo entendendo? Tá ótimo, professor. Vocês querem interromper? Fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui preocupado com o horário, Laís, eu estou observando. Quanto tempo, mais ou menos? Não, tem tempo não, professor. Pode ficar à vontade. Tá, na hora que ficar cansado, me avisa, tá? Porque a gente pode voltar em outro momento. Porque eu estou tentando condensar tudo aqui. Tá, mas isso não é uma coisa isolada, né? O corpo não responde por si só, né? O corpo precisa de também ter um outro contexto, né? Outros contextos interrelacionados para que a resposta sexual ela funcione. Eu preciso ter, então, um controle fisiológico, o meu corpo tem que estar bem, eu não posso estar no sedentarismo, eu não posso estar usando medicamentos que inibam a minha resposta, eu não posso ter um diabetes avançado com perda de sensibilidade. Então, tudo isso precisa estar sendo visto no campo fisiológico. Mas eu também tenho fatores psicossociais, como, por exemplo, uma paciente está em luto, uma paciente está vivenciando a síndrome do ninho vazio, uma paciente está numa tristeza, ela está ansiosa porque daqui a pouco ela vai fazer um concurso público. Então, isso são fatores psicossociais que interferem ali nas relações sexuais e também fatores interrelacionais, que como a gente bem viu no slide passado, né? Ou seja, Basson colocou lá para gente, seu relacionamento está bem? Porque se o seu relacionamento estiver bem, você vai ter relação sexual. Se o seu relacionamento não estiver bem, não adianta. Quais são os fatores relacionais ou interrelacionais que vão fazer com que você queira transar? E aí, a gente só vai ter relações sexuais dentro de estímulos sexuais positivos, em que os fatores biológicos não serão única e exclusivamente a fonte do desejo sexual. E para que eu tenha, de fato, um desejo sexual, eu tenho que ter todo aquele controle biopsicossocial que a gente viu anteriormente, como também neurotransmissores e hormônios atuando de forma plena e também um fluxo sanguíneo genital adequado. É só assim que uma pessoa transa. É só assim que uma pessoa consegue ter uma resposta adequada. E uma vez que ela não tem uma resposta adequada, ela vai chegar até você no consultório. E aí ela vai chegar até você no consultório queixando, né, que ela ou perdeu o desejo, ou não lubrifica mais, ou não está tendo orgasmo. E se a gente partir do pressuposto de que há apenas questões orgânicas aqui, ou seja, eu estou eliminando problemas profundos que levam à perda desse desejo, eu estou avaliando nesta paciente o uso de medicamentos, problemas, doenças associadas, o uso de contracepção, a fase de vida que essa mulher está, né? Ou seja, ela está na puberdade, ela está na menacme ali, ela é uma adulta jovem, se ela está na transição menopausal, passando por todas as oscilações hormonais, sintomas vasomotores, sangramentos irregulares, ou se ela já está na pós-menopausa, em que a gente já tem uma síndrome geniturinária marcante ali, em que a gente já tem toda uma correlação familiar estabelecida, né? Então, é isto.
que a gente vai ter que buscar nessa paciente? E nessa anamnese, a gente vai ter que fazer algumas perguntas básicas, né? Então, quanto aos antecedentes sexuais, sobre a primeira relação sexual, com quem foi, se foi planejado, qual foi o sentimento em relação a ela. Isso é fundamental, gente. Perguntar, pô, sua primeira relação foi boa? Você planejou? Foi forçado? Como é que foi? Né? Ou seja, vocês ocorreu de forma casual, você estava numa festa e aconteceu. Como é que você descreve a primeira relação para mim? Quando foi o tempo de relacionamento, né? O último do último relacionamento dessa pessoa e também o que fez com que ela terminasse, né? Muitas pessoas trazem as mágoas de relacionamentos anteriores para os relacionamentos atuais e aí você não vai conseguir se vincular ao seu novo parceiro, à sua nova parceira, né? Qual é a frequência de relações sexuais? Também é muito importante. E quais são os aspectos sexuais preferenciais, né? Se as pessoas gostam de se fantasiar, né, de terem fantasias sexuais, de se acariciarem, se masturbam, se elas preferem sexo oral, sexo vaginal, sexo anal. Então, como isso funciona? Então, como que isso se dá ali para essa paciente? Né? Quem está me acompanhando, né, eu gosto de dizer que fantasia sexual é uma coisa muito própria, é muito íntima. Ela nem sempre precisa ser exposta, mas se houver muito a vontade de realizar essa fantasia, vai ter que conversar com a parceria. Se não, ela fica no campo das ideias, no campo ali da intimidade, e você pensa naquilo que você quiser, tá? Porque se isso te motiva, aproveita o seu pensamento e vai embora com ele. Tá? Então, é importante fazer essas perguntas. Naquele mesmo livro que eu falei para vocês, que foi publicado pela Febraso, existe também toda uma anamnese semi-estruturada que é interessante que vocês depois lessem. Eu não vou ler ponto a ponto, porque são perguntas que na entrevista a gente pode fazer. Mas para a ginecologia geral, talvez ter esse direcionamento seja importante. Porque eu quero, bem aqui com vocês, trazer formas de diagnosticar e minimamente encontrar uma abordagem terapêutica para as nossas pacientes. Bom, primeiro, como eu falei, deixar a porta aberta, deixar o diálogo bastante aberto ali e perguntar para a paciente se ela tem preocupações sexuais, dor, falta de excitação ou falta de prazer. Se ela tiver, opa, quer conversar agora? Ou a gente marca uma próxima consulta para a gente conversar? Se ela não tiver, você fala assim, tudo bem, ok, mas saiba que se algum dia você apresentar algum problema, a gente está aqui, eu estou aqui para te ajudar. Então, isso é deixar a porta aberta, tá? Ou seja, falar, verbalizar que você pode ajudar. Geralmente, geralmente vai existir uma causa orgânica, e essa causa orgânica deve ser tratada, tá? Não se trata você não inicia uma psicoterapia sexual em uma paciente que não foi investigado, que não foram investigadas as causas orgânicas, tá? Então, muito importante. Desejo terminou, acabou, está ausente, está falhando. Eu preciso saber se essa paciente tem o hipotiroidismo, se essa paciente tem uma hiperprolactinemia. Eu preciso investigar, gente. Eu tenho exame se ela tem uma anemia importante. Se eu não a investigo do ponto de vista orgânico, qualquer testosterona que eu passar para ela não vai funcionar. Tá? Então, isso é muito importante. Depois, eu faço o exame físico e, se necessário, raramente vai ser necessário, eu gero exames complementares para essa paciente. Tá? Geralmente, exames complementares se pautam apenas para elucidar dor. Apenas, tá? Quando a gente está ali diante de um paciente com muita dor, a gente pode fazer exame de imagem, a gente vai fazer exame físico nessa paciente,
mas eu posso lançar mão de uma ultrassonografia, eu posso lançar mão de uma ressonância nuclear magnética. Para desejo, são pouquíssimos exames, como eu falei para vocês, hemograma, prolactina e TSH, não mais do que isso. Não preciso ficar enchendo a paciente de solicitação de minerais, de vitaminas, pedindo para ela dosar toda uma tabela periódica para depois concluir que ela só tem um TSH elevado, né? Eu posso solicitar testosterona aqui? Sim, claro que pode. Diante de uma paciente que diz para você que tem um desejo sexual diminuído, além do hemograma, prolactina, TSH, solicita uma testosterona para ela. Para dar diagnóstico de desejo sexual hipoativo? Não. Para que você tenha uma testosterona de base para ela, para que ela possa, caso seja necessário iniciar um tratamento, para que ela possa, para que você possa seguir a dose adequada dessa medicação. Então, isso daqui são métodos que a gente tem para acompanhar a paciente, né, a testosterona, mas não para dar diagnóstico. No exame físico, eu quero que vocês observem, porque olha o que está sendo feito para essa paciente. Diante de um quadro de dor, eu vou buscar pontos álgicos, esses pontinhos vermelhos que essa paciente está apresentando aqui, né? Posso fazer isso com um cotonete. É bem interessante fazer isso com cotonete, porque eu vou lá e foco em apenas um ponto. E eu também posso, caso seja necessário, eu também posso fazer pressão vestibular, principalmente aqui às 6 horas, para saber se essa musculatura ela é tensa ou não, para saber a possibilidade dessa paciente ter algum grau de vaginismo. Caso essa paciente tenha vaginismo, quando você estiver aproximando a mão da pelve dela, você já vai ver a pelve dela contraindo, ela afastando a nádega da maca, indo se recolhendo assim na maca. Então é muito perceptível assim a expressão de um vaginismo. Então, vai ser fácil a gente, de alguma forma, identificar. Esse é um resumo, então, daquilo que a gente precisa fazer, né? Buscar uma etiologia, olhar aquele modelo biopsicossocial que eu falei, né? Que a gente já discutiu sobre, e, claro, encontrar quais são os domínios sexuais que estejam prejudicados para que eu não fale, e descobrir de fato quais são eles. Muito comum, né? Para a gente aqui não, porque a gente está na ginecologia, a gente está, né? Ginecologistas de excelência, a gente vai ouvir e examinar as nossas pacientes. Então, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que chega para mim com 60 anos, na pós-menopausa, dizendo: doutor, doutora, eu estou com desejo diminuído, eu preciso tomar muito cuidado, porque esta paciente, ela pode ter já entrado num desejo sexual reduzido secundário a uma dor, pela síndrome geniturinária da menopausa. Então, eu preciso examinar essa paciente. E ao examinar essa paciente, eu vou pontuar de fato se ela tem uma vagina ressecada, e essa vagina ressecada fez com que ela sentisse tanta dor, mas tanta dor, mas tanta dor, que ela deflagrasse um ciclo de inibição, de refratariedade ao desejo. Tá? Então, examinar a paciente, olhar para ela, ouvir essa paciente e apenas solicitar aquilo que é necessário. O que nós temos de diagnóstico, né? Então, esses são os nossos diagnósticos sexuais. A gente tem vários manuais classificatórios. Nós, particularmente aqui, né, do grupo de saúde sexual da UFMG, nós vamos olhar o DSM-5 e o CSM de 2015, que é a Consulta Internacional de Medicina Sexual, que foi publicado em 2015. Basicamente, a gente vai destrinchar o DSM-5 e vocês vão ver que ele vai cair ali na consulta
do CSM. Tá? Então, vou ter transtorno do interesse sexual de excitação feminina, que na verdade é o desejo sexual hipoativo. Transtorno do orgasmo feminino, que sim, disfunção do orgasmo. E transtorno da dor genitopélvica penetração, que é essa disfunção de dor, que a gente vai reduzir, a gente vai resumir como vaginismo ou como vulvodínia, ou uma dispareunia não orgânica. Para que o diagnóstico seja dado, pessoal, não se esqueçam desses critérios pequenininhos aí. Primeiro, esta pessoa tem uma incapacidade de participar de um relacionamento sexual como ela deseja. Ela não se sente confortável, ela não se sente satisfeita com a performance dela, então ela te procura. Precisa ter uma queixa persistente ou recorrente. Ela não precisa estar 100% não, mas ela precisa estar na grande maioria das vezes presente. Tem que estar ali por no mínimo 6 meses, esse é um critério ali bem subjetivo, né? Mas é bom esperar um pouco mais do que 1 ou 2 meses. Não pode ser atribuído a qualquer sofrimento mental, comportamental ou uma doença médica que seja claramente identificada como causadora dessa disfunção e tem que provocar angústia. Mas essa angústia tem que ser autorrelatada, ela não pode ser infligida. Eu não posso dizer para minha parceria, você tem um desejo reduzido. Uapa, peraí, mas quem é que tem um desejo? Qual é a régua? É o seu desejo? Vamos ver se essa pessoa tem um desejo reduzido mesmo, né? Porque cada pessoa vai se manifestar de uma forma. Então precisa ter uma compreensão de que ali há uma disfunção sexual. Bom, vamos começar então a falar rapidamente dos transtornos sexuais. Tá, e aí, gente, mais uma vez eu peço desculpas por estar passando bem rápido aqui por todos os temas, mas eu quero que vocês tenham um capítulo introdutório e lá na frente, quando vocês passarem no nosso ambulatório, a gente tem a possibilidade de destrincharem cada um dessas disfunções. Vamos começar por um transtorno muito comum, que são os transtornos de dor. Né? O transtorno de dor, ele vai ser definido como uma dificuldade marcante e persistente ou recorrente relacionada à experiência da dor durante a atividade sexual em adultos que não seja inteiramente atribuível a uma condição médica subjacente, seja duradoura e cause sofrimento para a mulher. A gente vai ter ali, no nosso ambulatório, muitas pacientes que vêm de outros ambulatórios de dor. Como, por exemplo, endometriose, tá? Então, a gente vai ter pacientes da endometriose que são trazidas para a gente. Uma dos sintomas, né, da sintomatologia clássica da endometriose é justamente dispareunia. A gente aprendeu lá, né, a tríade da endometriose: dispareunia, dismenorreia e dor pélvica, né? E dificuldade para engravidar, desculpa. Então, tem essa tríade da endometriose. E a dispareunia é uma delas. Mas espera aí. A dispareunia é um processo inflamatório que você identifica. Então, esse processo inflamatório que você identifica, ela vai gerar dor durante a relação sexual? Sim, vai gerar dor durante a relação sexual. Eu vou considerar esse transtorno como um transtorno sexual intrínseco, assim, estrito, de base? Não. Eu tenho uma endometriose, eu tenho que tratar a endometriose. Primeiro, antes de eu definir que aquela dor que ela sente é uma dor sexual de fato, eu preciso tratá-la. Tá? Só que a endometriose, essa dor que ela está sentindo, pode se cronificar, mesmo durante o tratamento dessa paciente. Eu posso estar fazendo uso de
um antiestrogênico ali para tentar reduzir os focos endometrióticos, eu posso ter realizado procedimentos cirúrgicos, né? Eu posso ter feito todo o tratamento o mais moderno possível, eu posso ter eliminado a grande maioria dos focos, e eu posso dizer para ela, você não tem mais focos inflamatórios endometrióticos. Tá bom. E ela sente dor. Aí sim, eu não tenho mais uma doença de base. Eu não posso dizer que a dor é por causa de uma sinéquia ali no canal vaginal. Então, eu já eliminei esse problema. Eu tenho alguma outra questão que está gerando essa dor nessa paciente, tá? E aí sim, eu vou dizer, essa paciente tem um transtorno sexual doloroso, tá? Que pode ser a dispareunia, que pode ser o vaginismo, que pode ser uma vulvodínia. A nossa preocupação é evitar que esta dor sexual se cronifique, como eu falei para vocês, né? Nós vamos começar aqui pelo item 3, tá? Então a gente vai começar aqui quando o sexo se torna doloroso. O sexo ele é doloroso e mesmo assim a pessoa ainda se permite, ou por uma questão social, ou porque dentro do contexto ou da construção histórica, cultural dela, ela vai dizer para você, mas esse é o meu papel, doutor, esse é o meu papel, doutora. Então ela se permite ao sexo, e esse sexo vai se reforçando, né, vai reforçando ali a dor, porque você não melhorou o que estava levando à dor. Isso vai fazer com que ela, antes da dor, comece a se preparar para ter a dor, mas mesmo assim ela permite ter a relação sexual. Então o corpo começa a reagir dando umas contraídas musculares involuntárias, tá? Mas mesmo assim permite a relação sexual. Em um próximo momento, em uma próxima fase, essa pessoa passa a evitar a relação sexual. E essa evitação, ela vai gerar uma diminuição do desejo. Foi o exemplo que eu dei para vocês. A paciente tinha dor por uma falta de lubrificação, ela se permitia ainda ter relação sexual. Essa relação sexual foi se transformando numa preparação de contrações, assim, de dor. Depois ela diz, não quero mais transar, dói muito, né? Então, meu desejo diminuiu. Tá bom. Mas mesmo assim, quando ela não tem mais desejo, quando ela passa a evitar a relação sexual, quando há uma proposta da relação sexual, ela antecipa a dor, ocorrendo reações involuntárias muito intensas, gerando medo, dor, ansiedade. Tá? E aí ela contrai toda a musculatura pélvica, e essa contração involuntária da musculatura pélvica a gente vai chamar de vaginismo. Tá? Não adianta, tá? Para que a gente trate o vaginismo, a gente vai ter que dessensibilizá-la. E a gente faz dessensibilização do vaginismo dentro de uma equipe multidisciplinar, pensando nela, né? Mas o ginecologista consegue, né, ir muito além. Ele consegue propor algumas estratégias de dessensibilização que funcionam bem. Quem está rodando com a gente lá, a gente tem algumas pacientes com quadro de vaginismo que mostram, que demonstram para a gente como o tratamento para o vaginismo funciona, que é muito bom. É, por assim dizer, o transtorno sexual com uma melhor taxa de sucesso de tratamento. Então, ótimo. Mas, uma vez que somente nós não conseguirmos ali, né? Se a gente não conseguir tratar o vaginismo, chama a psicologia, chama a fisioterapia. Via de regra, gel hidrossolúvel mais um anestésico, dessensibilização inicial com o dedo, apertando os pontos dolorosos, para que ela mesma acostume com a sua genitália, peça para ela olhar com um espelhinho, para ela conhecer a vulva e a vagina, clitóris, e aí depois você inicia a dessensibilização com os dilatadores. Peça para ela comprar, para ela ir se familiarizando com esses dilatadores, e depois ela vai inserindo os dilatadores no canal vaginal. Mas isso, gente, é com muita calma.
não ultrapassem, não coloquem o carro na frente dos bois, já indicando os dilatadores para essa paciente, porque senão ela vai se frustrar muito no tratamento, porque não vai resolver, ela vai se machucar ao invés de melhorar. Para isto, eu posso usar um neuromodulador, como, por exemplo, um ansiolítico, como um antidepressivo tricíclico, excelente aqui para o vaginismo. Ou mesmo um inibidor seletivo de recaptação de serotonina para reduzir aqui a ansiedade dessa paciente. Tá? Então, é possível a gente usar um benzodiazepínico em baixas doses, para que ela fique menos ansiosa, também é possível. Mas existe um tratamento que tem surgido, mas que precisa ser avaliado com muita cautela, que é o Botox. Tá? O Botox ele tem vindo aí para paralisar mesmo essa musculatura pélvica, para permitir que essa paciente tenha relações sexuais. Vai ter grupos, vão existir grupos de pesquisadores muito bons dizendo que o Botox funciona, vão existir grupos de pesquisadores muito bons dizendo que o Botox não funciona. Atualmente, as meta-análises dizem que o Botox ali é muito experimental, não, não cabe como primeira linha, segunda linha ou terceira linha terapêutica, né? Ou seja, você vai ter que esperar o Botox ali para quarta, quinta, nada resolveu. Vamos tentar paralisar a sua musculatura para que você possa ser penetrada. É bem isso, tá, gente? Para que você consiga ter relações sexuais. E aí, vamos lá, tá? Vaginismo. Um outro transtorno de dor também muito prevalente, né, que a incidência tem aumentado muito, ou pelo menos tem sido mais diagnosticado, ou pelo menos tem sido mais valorizado do ponto de vista clínico, é a vulvodínia. E a vulvodínia vai ser uma dor crônica ou um desconforto envolvendo a vulva por mais de 3 meses, e para os quais não foi possível encontrar uma etiologia óbvia, causada pelo ato sexual, toque direto ou até mesmo ao inserir algum objeto. Acontece que essa paciente passa a sentir um ardor, uma queimação, uma dor, fisgadas continuamente, tá? Inicialmente durante as relações sexuais, mas com o tempo vai evoluir para dor crônica 24 horas ao dia, tá? Então, essa paciente passa a ficar muito incomodada com tudo, porque é dor o tempo todo. O tratamento da vulvodínia é um tratamento multidisciplinar. Aqui, gente, não tem jeito da gente ficar acompanhando pacientes com vulvodínia isoladamente. Tem que ter uma equipe de apoio aqui, psicologia, fisioterapia. Muitos estudos prezam por mudança do estilo de vida, como uma melhora da alimentação, ou atividades físicas relaxantes, acupuntura, tudo é possível de ser realizado aqui. Afastar irritantes vulvares, né, ou seja, medidas de higiene, calcinha de algodão, cortar essa menstruação, né, cessar essa menstruação com algum anticoncepcional ou mesmo com Mirena, porque o sangue ele acaba irritando. Não usar absorventes externos, porque o contato do absorvente com muito tempo com a vulva pode dar gatilho para estímulos de dor, né? Então, tudo isso a gente vai ter que pensar. Lubrificante à base de água ou quando for usar um preservativo, não usar preservativo à base de látex, que são altamente alergênicos para essas pacientes. Vai usar outros preservativos. E se for necessário, a gente vai entrar com antidepressivo tricíclico ou inibidor seletivo de recaptação de serotonina ou serotonina e noradrenalina. Eu particularmente não gosto muito, tá? Gosto dos antidepressivos tricíclicos e também gosto dos neuromoduladores, seja gabapentina ou pregabalina, tá bom? A pregabalina tem um efeito que, na minha experiência, não é tão bom quanto a gabapentina, mas a gabapentina tem resultados, né? Assim, tem resultados melhores, mas tem mais efeitos colaterais, assim. E
E os estudos são sempre embasados muito mais na gabapentina do que na pregabalina. Por isso, eu particularmente prefiro mais a gabapentina à pregabalina, tá bom? Atualmente tem surgido novos estudos pensando em cannabis, mas tem algumas experiências no consultório. Eu sei que a cannabis tem sido usado para as dores pélvicas crônicas, para a vulvodynia, tenho experiências positivas no consultório, mas nada ainda que define para a gente uma linha de tratamento, né? Sempre explico para minha paciente, são tratamentos que estão ainda em estudo, temos artigos que mostram um sucesso, mas não temos nem tantos artigos assim para uma meta-análise, para bater em martelo. Então, assim, digo para ela, é empírico, já tentamos de tudo, então podemos tentar mais uma coisa, né? A gente já sabe que já funciona para dor crônica, então eles agora estão buscando para ginecologia. Bom, transtornos de dor, a gente consegue, né, resolver ou manejar. O transtorno do orgasmo feminino, né, os transtornos orgásmicos, eles são mais difíceis de serem manejados. E aí, a gente precisa entender por quê, tá? A gente não estuda muito o clitóris, que é a grande fonte orgásmica dessa paciente. 85% das mulheres têm orgasmo clitoriano, gente. 15% orgasmo vaginal, tá? Se a gente somar tudo isso, a gente vai se dar conta que o orgasmo ele é de fato cerebral, ele envolve muita coisa, tá? Mas estimular o clitóris durante a relação sexual é fundamental. E aí seja um estímulo pela parceria, pelo corpo da parceria ou pela própria paciente. Estimular esse clitóris precisa ser incentivado, tá? E aí, quando eu mandei esse estudo recente, né, saiu agora na Journal of Sexual Medicine, e foi muito interessante observar que nos últimos 20 anos nós tivemos 53.312 estudos sobre função peniana no PubMed. E nós tivemos 2.571 estudos sobre a função clitorodiana no PubMed. Vejam que em 20 anos a gente teve 51 mil trabalhos a menos divulgados no PubMed sobre clitóris. Isso fala muito sobre as causas da anorgasmia, tá? Ou seja, a gente não conhece essa fonte de prazer, tá? Então, o que a gente vai chamar de anorgasmia? A gente vai chamar vivência em aproximadamente 75 a 100% das atividades sexuais de uma ausência de orgasmo, um retardo acentuado, uma infrequência acentuada ou uma ausência do orgasmo, ou uma intensidade muito reduzida de sensações orgásmicas. E por que é importante a gente falar sobre sobre esses estudos que eu mostrei para vocês? É importante porque quando a gente fala sobre tratamento validado para anorgasmia, o tratamento é masturbação autodirigida. Ou seja, essa paciente precisa se tocar. Só melhora de anorgasmia paciente que se toca. Então, junto a isto, a gente vai trabalhar fantasias sexuais, vai propor focos sensoriais, né, um autoerotismo, sensações prazerosas, buscas de sensações prazerosas para essa paciente. A gente vai buscar também auxílio da parceria e, infelizmente, não existe medicamentos para tratar disfunção orgásmica. Eu posso usar medicamentos adjuvantes. O clitóris está ressecado porque eu estou numa síndrome geniturinária da menopausa. Vamos lá, estrogênio, testosterona,
né? Eu tenho aqui algum outro problema de saúde que eu vou controlar com a medicação, mas a disfunção orgásmica por si só, não. A gente não tem tratamento medicamentoso para ela. É, sim, autoerotismo, foco sensorial, alguns exercícios adaptados de Kegel, mas nada de medicamento. E chegamos aqui no transtorno de interesse ou excitação sexual feminino, que, como eu disse para vocês, o DSM chama de interesse e excitação, a Consulta Internacional de Medicina Sexual chama de desejo sexual hipoativo ou disfunção da excitação. O que é desejo sexual hipoativo? E aí, cuidado, chegar uma paciente para você dizendo que o desejo diminuiu, opa, ouvido aberto, radar ali, né, orelha de satélite. Por que diminuiu? Conta para mim, né? Ela pode virar simplesmente para dizer assim, diminuiu, não quero mais transar com meu marido. Não gosto mais de transar, eu gosto muito do meu namorado, ele é parceirão, ele é o cara que me ajuda, a gente comprou uma casa junto, né? A gente tem um filho junto, mas eu não gosto de transar com ele. Pô, mas então peraí, o desejo sexual é hipoativo, mas você tem desejo por outras pessoas? Se ela disser que sim, pronto, ela não tem um desejo sexual hipoativo, ela tem uma parceria com quem ela não quer transar, gente. Simples assim, e acontece, tá tudo bem. Tá? A gente não tem que criar nenhum problema. Então, a gente vai ter que, junto a ela, gerar estratégias para direcionar o desejo que ela focou em uma pessoa na parceria dela. Porque, se esse for o objetivo dela, né? Mas a gente vai considerar desejo sexual hipoativo a persistência ou recorrência ou deficiência ou ausência de fantasias sexuais, pensamentos e ou desejo ou receptividade para atividade sexual que cause angústia pessoal. É paciente que diz para você, eu não penso em sexo, não sonho com sexo, não fantasio com nada, né? Assim, simplesmente acabou, tô ali, zerada de qualquer tipo de estímulo. Tá bom. É só por você, é só pela parceria ou por qualquer outra pessoa? Não, por ninguém, acabou, sabe? Me tocava muito, de repente sumiu. Isso é desejo sexual hipoativo, tá? Além de estímulos físicos contextuais para essa paciente, então vamos treinar fantasias, vamos ler livros específicos, vamos ver filmes eróticos, não necessariamente pornográficos, mas filmes eróticos. Vamos estar em situações em que a gente possa ser estimulado por algum motivo. Tá? Isso, além disso, eu posso pensar aqui na medicalização dessa paciente. Existem algumas propostas medicamentosas, algumas que não funcionam, como, por exemplo, a flibanserina, e outras que funcionam mais ou menos assim, né? Como a bremelanotide. Funciona mais ou menos, mas ela é muito ruim, que é uma medicação que deve ser aplicada algo em torno de 1 a 4 horas antes da relação sexual, e a paciente desenvolve aí um súbito desejo. A bremelanotide, ele é um agonista da melanocortina. Lembram da melanocortina? Aquele neurotransmissor que potencializa a dopamina e potencializa o estímulo sexual? É isso. Mas, de fato, a bremelanotide também não é uma medicação que está indo muito para frente. Atualmente, tem se estudado a quispeptina, né? Ou seja, administrar quispeptina nas mulheres para que elas melhorem quanto ao desejo sexual. Entende-se que a quispeptina seja um neuromodulador primário de todo o desejo sexual. Bem rápido aqui. E uma vez que você faz essa administração, você estaria permitindo todo este córtex cerebral trabalhar de forma a ter o desejo sexual. Esse estudo aqui, ele é um estudo que tem algumas questões,
porque ele fez a avaliação através de mulheres que estavam sendo estimuladas visualmente por filmes, né, por vídeos eróticos. E aí você tinha placebo e tinha quispeptina. Mas aí você tem uma variável, que são os vídeos eróticos, né? Então a gente tem que olhar com muito critério esse tipo de estudo, né? A variável deveria ser apenas a quispeptina. Aqui não. Aqui a gente tem a quispeptina e também tem os vídeos eróticos, que podem ou não funcionar para algumas mulheres. Tá bom? É promissor, os estudos estão iniciais. No caso masculino, os estudos já estão um pouquinho mais avançados. Então, pode ser que a quispeptina seja também mais uma provável medicação. Mas o que funciona de fato, gente? Funciona a nossa testosterona, tá? E aí vocês já conhecem esse consenso de 2019, um consenso que foi atualizado em 2021. É um consenso mundial, várias sociedades de endocrinologia, ginecologia, ali trabalhando para tentar entender como que a testosterona atua na resposta sexual. Então, foi visto que a testosterona, sim, aumenta eventos sexuais satisfatórios no mês, aumenta os scores nos domínios sexuais, no desejo de orgasmo e excitação, aumenta prazer e capacidade da resposta sexual e reduz as preocupações sexuais ou sofrimento sexual pessoal. A gente viu, né, a gente vê no ambulatório também algumas pacientes trazendo para a gente uma resposta bem satisfatória com o uso da testosterona, tá? Mas é para todo mundo? Não é para todo mundo, tá? Algumas pessoas vão se beneficiar muito, outras pessoas nem têm indicação, mesmo com desejo sexual hipoativo. Pessoal, só me posicionando aqui, eu acho que nós vamos acabar com mais ou menos uns 10 minutos, tá? Só para vocês estarem cientes aí. Então, o que a gente tem? Primeiro, que a gente vai ter uma indicação interessante, precisa para mulheres na pós-menopausa. O artigo de 2021 disse, opa, também na transição menopausal, mas essa mulher já tem que ter ali um nível mais decrescente de testosterona. No menacme, pleno, adulta jovem, não tem indicação de testosterona, muito pelo contrário, é contraindicado a testosterona. Você tem que buscar outra forma de resolver o problema dessa paciente, tá bom? Focar no modelo biopsicossocial associado. Vocês vão receber nos consultórios, eu recebo muito, a doutora Rogéria recebe também bastante no consultório dela, a doutora Fabienne também. Muitas pacientes assim, olha, eu fui no nutrólogo, o nutrólogo passou para mim testosterona. Eu queria melhorar a massa magra, eu queria melhorar meu desejo, que estava meio caído, só que não melhorou. Né? Tô ótima, minha pele está ótima, eu estou muito disposta, melhorei muito a minha massa magra, mas não melhorei o desejo sexual. O que aconteceu? Simples, não era só testosterona. A gente está envolvido em um modelo biopsicossocial. Então, eu preciso ver o contexto em que essa paciente está. Né? Tem um efeito positivo na função sexual e no bem-estar feminino. Não existe testosterona bioidêntica, sabe? Se chegar paciente com vocês com fórmula de testosterona bioidêntica, queima, tira dela, rasga. Isso não existe, tá? Isso é falácia laboratorial para ganhar mais dinheiro. Então, a gente simplesmente vai usar a testosterona, que é a testosterona natural mesmo, mais manipulada, tá? E claro, a gente não vai usar implantes ou injeções de testosterona. A Febrasgo já se posicionou em relação ao tratamento do desejo sexual hipoativo, então isso já está claro, e ela propõe estas formulações, que são as formulações que nós temos hoje, estudos de eficácia e segurança, né?
transdérmico diário, testosterona 300 microgramas, em PET ou Pentravan. A gente não faz muito em PET, né? A gente não faz muito em adesivo, a gente faz mesmo só em Pentravan. E ela vai usando diariamente em área limpa, seca e sem pelos. Isso melhora a disposição dela, a gente vê uma melhora também nas atividades sexuais, na satisfação sexual e também no orgasmo. Posso fazer para aquelas pacientes que têm uma dificuldade de autoerotismo, eu posso fazer uso de propionato de testosterona? Pode. Então, você vai melhorar a sensibilidade local, né, do clitóris e do canal vaginal, ela vai sentir mais prazer e vai sentir mais orgasmo. Também funciona. Né? A gente costuma fazer isso muito bem na prática. Para aquelas pacientes que têm depressão, ansiedade, que fazem uso de algum ansiolítico, de algum antidepressivo, bupropiona vai ser nosso antídoto. Se eu puder, ligo para o psiquiatra, digo assim, doutor, eu consigo abaixar essa sertralina que ela está usando e entrar com bupropiona? Se ele disser sim, faça isso. Se ele disser não, não mexa, porque a vida da paciente sem sexo é melhor do que a não vida da paciente, né? Do que não termos a vida da paciente. Então, não mexa em paciente bem controlada por agentes psiquiátricos. Converse antes com o psiquiatra. Mas, se for mexer, bupropiona, buspirona ou trazodona. O mais comum mesmo é a bupropiona. A disfunção de excitação sexual feminina, né, ou seja, uma incapacidade persistente ou recorrente de obter ou manter a excitação até o término da atividade sexual, ou ainda de manter uma excitação subjetiva adequada da resposta genital. É aquela paciente que no meio da relação sexual desliga. Estava indo tudo bem, eu queria, estava gostoso, de repente, sumiu. Não estava mais ali, né? Então, essa paciente tem uma disfunção de excitação. A gente também não tem muita coisa para tratar. A princípio, naquelas pacientes na transição menopausal ou pós-menopausa, tibolona, porque a gente tem uma medicação que é um progestagênio que se metaboliza em estrogênio, progesterona e estrogênio. Estrogênio, progesterona e androgênio. E aí isso é extremamente interessante porque trabalha trofismo vaginal, trabalha estímulo genital, vascularização, desejo e tal. Putz, tibolona, gente, é ótimo, tá? Para quem tem diminuição do desejo e que esteja na fase de transição menopausal ou pós-menopausa. Então, vale a pena, se essa paciente estiver na janela de oportunidade climatérica, se ela não tiver contraindicação, vale a pena você focar aí nessa paciente com o uso da tibolona, insistir. Estudos mais recentes têm possibilitado aí o uso de inibidores de fosfodiesterase tipo 5 e sildenafila nas doses de 50 ou 100 miligramas. Geralmente, esses estudos estão sendo feitos em mulheres diabéticas que já perderam algum grau de sensibilidade, ou seja, estava mais avançado aí o diabetes, tá? Mas, tá aí os estudos, são promissores, você melhora a vascularização local, melhora a sensibilidade dessa paciente, melhora o prazer, e ela se sente mais excitada e retroalimentada quanto à sua excitação. Bom, tem algumas contraindicações a sildenafila, são as mesmas do que o público masculino. Ainda é um estudo possível, ainda é uma medicação possível para aquelas pacientes que têm desejo, mas não se sentem excitadas. Dúvidas, pessoal? Vamos então para as considerações finais aqui, tá? Primeiro, gente, atenção ao ciclo gravídico puerperal. Paciente grávida também transa. Paciente no puerpério, passado aquele primeiro momento em que o corpo está voltando, também transa. Então, eu tenho que questionar os meus pacientes durante o pré-natal. Como é que está a vida sexual? Porque ela pode ter alguma queixa que ela tem um pouco de vergonha de falar, né? A vida sexual da gestante, ela evolui ao longo da gestação.
Então, no primeiro trimestre é bem difícil mesmo ter relação sexual, o corpo está se adaptando, ela vomita muito, ela dorme muito, ela está meio letárgica. Mas no segundo trimestre, os hormônios já meio que se estabilizaram, ela já vomita menos, né, ou não vomita mais. O corpo cresce, né, o útero cresce, mas cresce devagar, então o corpo não é um empecilho para as posições sexuais mais variadas. Então é o momento em que as mulheres têm mais desejo. Já no terceiro trimestre, o que vai impedir aí são a preocupação da proximidade do parto, então é uma questão de ansiedade mesmo, e também o tamanho desse abdômen, que pode dificultar certas posições sexuais. Mas aí é só orientar a trocar, né? A posição de quatro apoios é uma boa posição para que ela tenha relação sexual, né? A posição em que ela fica por cima, né? Ou seja, que é a posição de cowgirl, né? Ou seja, ela fica por cima da parceria. Então, uma posição que a gente chama de posição de canivete, ou seja, ela fica de pernas abertas e ele, né, penetra, ele fica entre as pernas dela, mas em pé. Então, essas posições são posições em que o abdômen acaba não atrapalhando as relações sexuais. Então, isso tem que ser orientado. Isso é a educação sexual que a gente tem como promover conjunto a paciente, né? Nossa entrevista clínica, não vamos esquecer do modelo ensinar a resposta sexual para a paciente, orientar sobre a saúde sexual e permitir que essa paciente estimule-se. Então, isso é fundamental, assim, o sistema EOP, esse modelo é o modelo aqui adaptado pela Febraso, para que você possa, é o modelo que está no livro da Febraso, desculpa, para que você possa, dentro do seu consultório, resolver a grande maioria das questões das queixas sexuais. Bom, lembrando sempre que o tratamento ele pode demandar uma atuação interdisciplinar, sempre com foco no objetivo da paciente. Eu tenho aqui procedimentos múltiplos para tratamento. Eu posso lançar mão de grupos educativos, terapias individuais, em grupo, de casal, e se for necessário, entro também com medicamentos ou raramente procedimentos cirúrgicos, tá bom? E lembrando sempre que a terapia cognitiva comportamental, essa é uma TCC, é uma terapia que tem sido consagrada para tratamento do desejo sexual hipoativo e para outras disfunções, por ser breve, por ser direcionada e por ter uma resposta muito rápida para a nossa paciente. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, né? Desculpa aí, ultrapassei um pouquinho o nosso tempo, mas eu queria fazer esse compilado. Mais uma vez, Laís, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz sempre de ser lembrado e fico à disposição. Aqui agora, caso alguém queira perguntar alguma coisa, ou nos corredores aí do Geni ou da faculdade. Professor, eu gostaria primeiro de agradecer, né, ter aceitado o convite e abrir para o pessoal que quer fazer perguntas, quiser ir levantando a mãozinha aí para começar as perguntas. Bárbara está com a câmera aberta, está querendo perguntar alguma coisa? Professor, tem alguma associação com episiotomia e histerectomia total? Chegou um paciente para mim e falou que não conseguia ter mais relação depois que ele parto, porque tinha muita dor no local da histerectomia. Isso. Existem algumas pacientes mesmo que desenvolvem dor no sítio operatório mesmo, no sítio ali da episiotomia, e aí é complicado, assim, porque você vai estar trabalhando, você vai ter que avaliar ali grau de laceração, grau de extensão, fibrose local que houve nessa paciente. O tratamento para essas pacientes, Bárbara, vão desde agentes anestésicos para dessensibilização ou neuromoduladores como medicamentos tricíclicos,
ou debridamento ali, abordagem cirúrgica para retirar aquele sítio que está ali fibrótico, e tentar uma reepitelização melhor, tá? Se você for pedir para qualquer pessoa fazer uma reabordagem, provavelmente eles não vão querer. Eles vão pedir para que tentemos tratamento clínico até o final, porque toda abordagem cirúrgica gera uma consequência que ela é imprevisível. Eu posso estar tentando melhorar e não conseguir. E aí eu fiz um novo procedimento nessa paciente. Mas sim, existe não uma correlação direta, mas existem pacientes que evoluem com dor sexual, sim, tá? Durante a penetração. Obrigada, professor. Professor, quando você fala de anestésico local, seria pomadinha mesmo, de lidocaína, na hora da relação? Isso, pomada de lidocaína. O que acontece, Laís? Você pode inicialmente usar a pomada de lidocaína como dessensibilização. Então, você vai passando a pomada, vai pressionando para gerar essa dessensibilização local mesmo. E aí você vai, com o tempo, usando os dilatadores para saber se a paciente comporta, se ela tem ou não mais dor, tá? Existem alguns estudos ou alguns medicamentos off-label, que é o uso de gabapentina tópico, né? Você manda manipular a gabapentina junto com a lidocaína e você passa no local da episiotomia ali, também da episiotomia, da episorrafia, né? Ou da cicatriz da episiotomia, também tem sido usado com relativo sucesso. Mas é isso mesmo, é o gel para dessensibilização, o gel anestésico comum mesmo. Mais alguém com alguma dúvida, gente? Eu acho assim, a aula foi muito esclarecedora, professor. Conseguiu, acho que, abordar pelo menos as minhas dúvidas. Achei muito bacana. Que bom, gente, eu fico feliz, assim, eu sei que é uma aula muito longa, eu sei que é uma aula, assim, que eu tento passar tudo de uma vez, porque eu sei que a grade também é muito extensa, né? Então, a gente ultrapassou um pouco do tempo, mas eu queria agradecer. Sempre estou à disposição para caso vocês precisem de discutir alguma coisa comigo, tá bom? Estou lá sempre às quartas-feiras. Para quem não sabe, o ambulatório de sexologia funciona no Geni,